Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar a lição 8, que tem como título Vida Cristã Equilibrada. Ela é baseada nesse estudo lá em Filipenses, capítulo 4. Mas nós, antes de começarmos, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo sua bênção para este momento. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nós te agradecemos por mais um dia que tu tem nos abençoado, Pai, pelas as nossas vidas, vidas dos nossos familiares, nossos parentes, irmãos em Cristo, e que tu continue abençoando a tua igreja, o teu povo, tanto no discernimento, sabedoria, orientação, Senhor, compreensão da tua palavra, e assim possamos ser edificados através do estudo da escola bíblica dominical e da tua palavra, Senhor. Seja conosco, nos abençoe, nos guarda e livra de todo o mal. É que nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo, que está lá na lição 8, Vida Cristã Equilibrada. Temos como texto bíblico básico Filipenses 4, versículo de 1 a 9, que inclusive nós vamos ler todos os versículos de 1 a 9. E começando, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria é coroa, estais assim firme no Senhor, amados. Esse é o apóstolo Paulo falando aos Filipenses. No versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço que também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória e todos os homens. Perto está o Senhor. Não esteis inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições estejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então nós lemos o capítulo 4, a carta de Paulo aos Filipenses, de um versículo 1 ao versículo 9. Nós temos isso aí, o texto áureo, que o autor coloca na lição, que é lá Filipenses 4,19, que diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus. Temos o subsídio para estudos diários, que é de segunda a sábado. Nós não vamos ler porque vai demorar muito tempo, mas espero que os irmãos possam ler durante a semana. Qual o objetivo dessa lição? Nós temos como objetivo a valorizar e cultivar relacionamentos saudáveis, vivendo a unidade no corpo de Cristo. Segundo, reconhecer na oração o lugar em que a alma encontra equilíbrio e descanso na providência divina. Terceiro, compreender que a mente renovada pela palavra se fortalece quanto alimentada com os pensamentos alinhados ao Evangelho. Orientações pedagógicas. Isso aí é mais para o professor, né, que diz que agora, ao concluir esta lição, vemos o fruto dessa trajetória,
uma vida equilibrada, marcada por unidade, alegria, oração, contestamento e confiança no Deus que supre. Essa questão da unidade, a igreja ela tem que ter unidade, tem que ter humildade também, e assim nós cresceremos em número, em qualidade. Bom, vamos aos comentários. Palavra introdutória. Filipenses nos ensina que a vida em Cristo integra humildade, júbilo, oração, contestamento e esperança. Da prisão, Paulo inspira a igreja a viver unida, firme no Evangelho, com a mente renovada e revestida de paz que excede todo entendimento. Em toda época, suas mensagens reverbera, isso mesmo. Jesus é nossa força e nossa alegria em nosso futuro. Bom, partimos para o número 1, que tem como subtítulo chamados à unidade, à reconciliação, alegria e moderação. Ao concluir sua epístola, Paulo dirige aos filipenses com ternura. Meus irmãos amados e muito saudosos, em seguida os chamo de minha alegria e coroa. A metáfora faz referência à coroa de louros concedida ao vencedor nas competições helênicas. O apóstolo exerce os crentes de Filipe como fruto do seu ministério. Sua coroa de glória, resultado visível da evangelização iniciada naquela cidade, conforme Atos 16, 9, 40. Em sua carta a Timóteo, o servo prisioneiro emprega figuras similar, coroa da justiça, conforme 2 Timóteo 4, 8. Para falar de recompensa eterna dos fiéis, tema antecipado em Filipenses, quanto ou menciona a cidade celestial dos salvos, conforme Filipenses 3, 20 e 21. Agora vamos lá. 1.1. Chamados à unidade e reconciliação. Após saudar a comunidade de Filipe, Paulo trata com sensibilidade em uma situação delicada e desavença entre duas irmãs em Cristo. Sua abordagem revela não apenas a atenção pastoral, mas o desejo sincero que todos viverem em plena harmonia. Rogo a Evode e rogo a Sintique que pensem concordamente no Senhor. Ambas as mulheres eram colaboradoras ativas, contudo enfrentavam uma discordância cuja natureza não é explicada. O apelo anterior do apóstolo, a unidade e humildade, já sinalizava tensões internas em alguns intérpretes, sugerem que o conflito envolvia a questão de herança, possivelmente relacionado à estrutura eclesiástica, com bispo e diáconos. Nessa circunstância, pessoas podem abrir espaço para o ressentimento e partidarismo, fragilizando sua comunhão. 1.1.1 Maturidade espiritual, alicerce da pacificação. A comunidade filipense teve seu início entre mulheres fiéis e começar como Lídia, a primeira convertida na cidade. Atos 16, 14 e 15. Na sequência, o texto Lucas fala da libertação de uma jovem, mas não menciona se ela se integrou à igreja. Neste contexto, Evode, Sintique e destacaram como cooperadoras dedicadas.
juntas esforçaram no Evangelho. O apóstolo lembra que os nomes de ambas, assim como a de Clemente, em outros servos, estão no livro da vida. A expressão remete ao ensino de Jesus sobre a verdadeira alegria. O registro eterno dos salvos, antes de qualquer divergência, elas compartilhavam a mesma fé, o mesmo destino em Cristo, realidade que convida ao perdão e à reconciliação. 1.2 Chamada Alegria do Senhor. Mesmo diante da contenta, Paulo orienta a igreja a preservar o júbilo no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Isso é Filipenses 4:4. Sua postura revela naturalidade. Ele próprio mantém o espírito firme, fortalecido pela esperança, e deseja que seus eleitores façam o mesmo. Esse regozijo não é simples, é emoção e força que sustenta o povo de Deus. Chamados à moderação. Paulo admoesta os filipenses, seja a vossa moderação, conhecida a todos os homens. Moderação não é um sinônimo de passividade, mas é a força sob controle, capaz de desarmar hostilidade com esse lembrete. Paulo encerra a orientação acerca da Evódia e Sintique, reafirmando que o testemunho de fé inclui a capacidade, melhor dizendo, de que promover a concórdia mesmo em situações sensíveis. Na segunda parte do versículo, o apóstolo fundamenta essa postura afirmando: perto está o Senhor. A declaração carrega dupla e verdadeiro. O Redentor está próximo em sua presença. Contraste conosco próximo em sua vinda. Essa certeza consola, dirige, pacifica o nosso interior. Quem vive consciente da presença do retorno de Cristo não cultiva, não alimenta, nem atentões e não adia conciliações. Número 2. Exortação e oração é a paz e a renovação da mente. Se a primeira parte do capítulo Paulo conclama a unidade, a alegria e moderação, agora ele orienta quanto à prática quem sustenta esta profecia. Agora que orienta quanto à prática que sustenta essa jornada de oração. Paz e pensamento renovado. O meio às expressões, o salvo não reage como o mundo, mas apresenta tudo ao Pai Celestial, e confiando que ele guarda o seu ser e alinha a mente à verdadeira. 2.1 Exortados a orar em todo o tempo. Os conflitos da existência produzem ansiedade, fenômeno cada vez mais presente no mundo. Jesus já havia tratado desse tema no Sermão do Monte. O apóstolo aponta o caminho do crente diante dessas tensões no meio de 3 movimentos: oração e súplica com ações de graça, conforme Filipenses 4:6. Oração expressa entrega referente à alma, e Deus suplica, a alma de Deus. Súplicas são pedidos específicos feitos com humildade e ações de graça. Traduz a confiança de louvor. A oração não se renove a luta, mas se reposiciona diante daqueles que sustentam a vida. 2.2 Exortado a experimentar a paz que guarda o coração. Com resposta à ansiedade, Paulo anuncia uma promessa gloriosa.
A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O verbo guardará é um termo militar que remete a uma sentinela. É postada à porta, imagem de proteção divina, não ter tranquilidade passiva. Essa serenidade não nasce das conjunturas, mas da presença do Senhor. Ela ultrapassa a lógica humana, estabelece vigilância sobre os nossos afetos e crenças, impedindo que a inquietação encontre acerca do íntimo ser. Não é a ausência de batalha, é o governo divino no meio dela. 2.3. Exortados a renovar a mente de Cristo. Depois de apontar para a paz que guarda o coração, Paulo volta-se para a mente dos salvos. Até não apenas sentimentos, envolve consciência, mortalidade pela verdadeira. Em um contexto de vozes dissonantes, a ideia que adoece a alma. O apóstolo orienta os crentes a ajustar seus critérios interiores. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é perfeito e tudo que é honesto, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é boa fama. Se há alguma virtude e algum louvor, nosso Pai, nisso pensai, melhor dizendo. Essa lista não é mera ética moralista, mas expressão da obra do Espírito que alinha a nossa forma de pensar e ao caráter de Cristo. Número 3. Mas antes de ler o número 3, vamos ler o que o autor destaca aqui na lição, na página 59. Paulo não oferece apenas ideia, mas um caminho vivido. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste, isso fazei. A vida cristã amadurece na obediência concreta. E quem está sendo experiente e companhia do Deus de paz, conforme Filipenses 4:9. Agora então, partindo para o número 3 da lição. Instruído a viver entre a confiança, a perseverança e a gratidão. Vamos lá. Ao concluir a carta, Paulo não apenas ensina, mas testemunha. Da pressão agradece o cuidado dos filipenses e revela um coração treinado de sossego santo. E na confiança nesta sessão final, vimos a força que ele sustenta o crente, a generosidade que frutifica e o provimento que fiel do Senhor. 3.1. Instruído a confiar na provisão divina. Paulo agradece à igreja de Filipe pelo cuidado recebido, conforme Filipenses 4:10. Não como quem guarda as restribuição, mas como quem experimenta a graça por meio da generosidade dos irmãos. Mesmo preso, ele afirma: aprendi a contentar com o que tenho. Seu estado interior não despendia de contexto favorável, mas a certeza de que Deus supre todos os tempos. O apóstolo concebeu a abundância e a necessidade. Ele foi forjado na arte de confiar na providência que vem do alto e viver satisfeito em Cristo sem depender das condições eternas. Agora 3.2. Instruído e perseverar em toda circunstância. A vida cristã alterna momentos de fartura e privações, vitórias e provocações. Paulo lembra que perseverar faz parte da jornada do discípulo, enquanto a segunda
enquanto aguarda o dia em que dor será removida. Desejam eles proclamar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo não ensina um empoderamento limitado, mas a força espiritual necessária para enfrentar cada desafio com firmeza e com cobrança, sustentado pelo Senhor. Agora 3.3. Instruído a viver a gratidão em qualquer situação. No início da pregação do Evangelho, quando Paulo partiu da Macedônia, os filipenses se destacaram por participar de suas unidades, enquanto outras igrejas permaneciam no sábado. Por essa razão, o apóstolo ressalta a fidelidade daqueles irmãos em apontá-lo não apenas uma vez, mas umas outras vezes, e revelando a constância do amor sacrificial. Paulo não entende esse auxílio como um favor pessoal, mas como um fruto que o Senhor acredita que serve com amor. Filipenses 4:7. Ele se declara entende o auxílio do favor pessoal, mas com o fruto o Senhor acredita que serve com amor. Ele se declara plenamente suprido pela oferta enviada por Epafrodito, um cheiro suave, verdadeiro, sacrifício agradável e aprazável a Deus. Agora 3.3.1. Instruído a descansar no cuidado e na glória do Senhor, a promessa de Paulo é firme: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades de glória por Cristo Jesus. Fecha aspas. Isso é Paulo falando, né? Ele não aponta para recurso humano, mas para a generosidade inesgotável do Altíssimo, que zela pelos seus. E diante dessa certeza, conclui com a adoração: o nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. A provisão conduz à gratidão e a gratidão converge em glória ao Pai. Assim aprendemos com o apóstolo e confiar nas promessas divinas ao se arrepender para ter dado a glória para todos sempre. Amém. A provisão conduz à gratidão e gratidão converge em glória. E Pai, assim aprendemos com o apóstolo a confiar nas proteção divina e responder com louvor em todas as ocasiões. Bom, nós vamos chegar agora à conclusão. A conclusão diz: Paulo encerra a carta aos Filipenses saudando a igreja em seu nome e notou os irmãos que estavam com ele, preservando vínculos afetivos e espirituais até o último versículo. Ao concluir o estudo desta epístola tão rica, somos inspirados a viver um cristianismo vibrante e confiante. Impressiona ver Paulo repetir diversas vezes a palavra chairo, quer dizer alegria, regozijo. Em apenas 4 capítulos, mesmo na prisão, ele celebra a alegria de experimentar em Cristo e a alegria que deseja para aquela comunidade. Em Filipenses, aprendemos que o Evangelho transforma lutas em oportunidades para glorificar a Jesus, servir o melhor do seu reino. Então, partimos agora para atividades de fixação
que é uma pergunta. Então vamos lá, a pergunta. O que um conflito não resolvido pode causar à igreja? Aí vamos lá, a resposta. Pode fragilizar a comunhão, gerar divisões e afetar a saúde espiritual da comunidade de fé. Repetindo a pergunta e a resposta. O que é um conflito não resolvido por causa da igreja? Resposta. Pode fragilizar a comunhão, gerar divisões e afetar a saúde espiritual da comunidade de fé. É interessante. Nós acabamos de concluir a lição 8 e fala na questão da unidade, da humildade também, entendeu? A perseverança, é o que o Paulo está falando tudo isso, entendeu? E o olhar para o céu, né, para as coisas de Deus também, para que nós não ficamos influenciados pelo mundo, entendeu? Instrui sempre a gratidão a Deus, instrui isso, instrui também a nós perseverarmos em oração, em comunhão com Deus. Então aqui nós terminamos a lição 8. Na próxima semana já vamos ler a lição 9. E assim nós vamos conseguindo essa escola bíblica dominical online, instruindo os nossos irmãos, nossas irmãs, naquilo que tem a palavra de Deus. Então vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, pela essa revista, pelas essas palavras de apóstolo Paulo aos Filipenses, que é uma palavra também não só para os filipenses, mas para nós hoje, tá? Então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos fortalecido na fé, na esperança, no amor e tem nos guardado e abençoado. Agora continue nos abençoando, tanto o final de semana, um domingo abençoado, uma semana frutífera, que tudo aquilo possa ocorrer para o bem daqueles que te amam, Senhor, e que nós possamos cada dia mais crescer na comunhão, na confraternização e que possamos, Senhor, ser abençoados. Abençoe a tua igreja, dá prosperidade ao povo e livra-te de todo mal. É que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, fiquem na paz, graças a Deus e que Deus abençoe a todos. É que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.